Eu vou começar naturalmente, antes de avançar nesta projeção de slides, um conjunto de slides que temos aqui, tentar lembrar o conjunto de números que desde o dia 15 de dezembro, quando tivemos a primeira reunião sobre esta questão da recomposição da carreira docente, nos foi apresentado aos sindicatos. E face ao conjunto... O que é preciso? Peço desculpa. Okay. Face ao conjunto de números que, entretanto, foram divulgados e que, naturalmente continuam, na nossa perspectiva, errados, e vamos demonstrar porquê, eu vou partir daquela tabela que nós tivemos conhecimento pela comunicação social, não diretamente com a tutela, e que vamos partir de uns pressupostos que chamamos, e daí o Mário ter chamado o governo de sombra, talvez das 6 sombras que encontramos nesta tabela que nos foi apresentada. E essa tabela é esta que aqui está e que contempla aqui um conjunto de números do impacto financeiro que vai ter o descongelamento das carreiras docentes. Não estamos a falar da recomposição, estamos unicamente a falar dos descongelamentos. E se vocês repararem, com atenção, o Ministério da Educação já reconhece aquilo que nós, em 28 de fevereiro, demonstramos que estava errado, que o impacto que eles nos apresentavam na altura sem TSU, que era 90 milhões para 2018, agora admitem que são 37 milhões, mas já com TSU, ou seja, os 30 milhões acrescidos da TSU que dá os tais 37 milhões. Este é o valor que eles reconhecem. Mas depois apresentam aqui um outro conjunto de números, e é este conjunto de números que aqui estão que eu vou falar um pouco, e também da própria nota que aqui está descrita e que contraria todo este processo, como é que ele decorreu. Então, nós chamamos-lhe, e vou avançar se não se importarem, para a primeira sombra, e partindo da nota que aí está. A primeira nota diz que não inclui o custo com as progressões dos 7.000 professores integrados nos quadros em 2017 e em 2018. Ora bem, quando o Ministério da Educação nos apresenta em 15 de dezembro, apresenta-nos uma tabela onde tinha no quadro 99.219 docentes. Destes 99.219 docentes, incluía, como vocês podem ver, uma tabela que continha 5.324 docentes que estariam em condições de reposicionar. Ora bem, se incluir estes números e pela informação que nos transmitiram, significa que estes docentes que entraram desde 2011 até 2017 estavam contemplados em termos dos números que estão agora a divulgar. Naturalmente, os docentes que vão vincular a partir de setembro de 2018, ainda não sabemos quais são, que não devem estar lá contemplados, e a nota não faz sentido na perspectiva de como ela é apresentada. Esta é a primeira informação, que, da nossa perspectiva, só está aqui no sentido de tentar agravar ainda mais aqueles números que nos estão a apresentar em termos do impacto financeiro do descongelamento. Passamos para a segunda sombra, e para nós a segunda sombra tem a ver com o número de progressões que estão previstas desde 2018 até 2023. Eles nos apresentam 159.464 progressões. Mais uma vez, isto não é real. E não é real porquê? Primeiro, esta é a tabela de número de progressões que vão decorrer e que nos foram apresentados durante o processo e que nos indicam quantos docentes vão progredir em 2018, 2019 até 2023. Só que depois há umas pequenas notas que o Ministério da Educação as coloca lá, nas projeções que fizeram, e que agora, pelo menos nesta projeção, não aparece. E é o seguinte: primeiro, a única forma para estas progressões aparecerem são o tempo de serviço. Foi assim que o Ministério da Educação as contabilizou. Então, se contabilizou esta situação do tempo de serviço, naturalmente o Ministério da Educação pôs lá em nota, nos slides anteriores, mas que aqui não o coloca e não tem em consideração as barreiras que existem neste momento, os constrangimentos que existem no Estatuto de Carreira Docente. Os constrangimentos são a observação de aulas no segundo e quarto escalão, e que se este é mais fácil dos professores ultrapassarem,
relativamente ao que se passa do 4º para o 5º escalão e do 6º para o 7º, as cotas e as vagas, que nem sequer na negociação que houve, o Ministério da Educação assumiu um mínimo que já estava estabelecido, em acordo anterior, isto fica dependente do despacho anual que cada governo faça. O que significa que, no limite, por exemplo, se eu pegasse em 2019 e os docentes que passam para o 218 para o 235, do 4º para o 5º, significa que estes 1.116 que aqui estavam para progredir, poderiam não progredir, porque o Ministério da Educação decidisse que não progredia ninguém. Isto são uma situação e um exemplo concreto que vos estou a demonstrar que, naturalmente, quando se apresentam estas progressões, elas são muito superiores à realidade e não é isto que vai acontecer. Terceira sombra. Custos dos impactos financeiros de 2019. Este princípio, agora vou apresentar 3 sombras ou conjunto de valores consecutivos baseados num princípio. Primeiro, toda a gente sabe que o Orçamento de Estado para 2018 consagra uma norma que vigora até ao final de 2019, onde há faseamento no pagamento do aumento do incremento remuneratório na progressão dos docentes. Ou seja, não faz sentido estar a apresentar números que não contemplem este faseamento. Não faz sentido. E daí o Ministério da Educação ter assumido os 37 milhões, como eu disse há um bocadinho, porque com este faseamento o número não era aquele inicial que eles tinham, que era os 90 milhões, já descido a TSU, fica nos 112, que aí está, mas faz sentido falar nos 37. Esta é a realidade para 2018. Mas também a realidade para 2019 não é os 67 que aí estão. Esta é a realidade. Nós já tínhamos apresentado isto antes, mas está aqui novamente os cálculos feitos pela FEMPROF, onde pegamos números que nos foram fornecidos pelo Ministério da Educação. Reparem que os números que aqui estão foram fornecidos pelo Ministério da Educação. E os números que aqui estão são o incremento remuneratório que existe do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Também temos o número de docentes que o Ministério da Educação nos deu que vão progredir para cada um destes escalões, não utilizando aquela condicionante das cotas. Aqui partimos do princípio que todos passam, mas nós fazemos mais. É que nós não temos a informação que o Ministério da Educação tem, que é em que mês é que o professor progride. E nós partimos de um princípio que eles vão progredir em janeiro. Janeiro será o máximo, ou seja, era ótimo para os professores progredirem todos em janeiro, quer dizer que estavam a receber o ano todo. Foi isto que fizemos para 2019. Fizemos o cálculo para todos os docentes, partindo do princípio que progredissem no dia 1 de janeiro de 2019, e depois tivemos em consideração o faseamento. O faseamento é, recebem 4 meses com salário a 50%. E porquê 4 meses? Porque é assim que diz o Orçamento de Estado, que é até maio. Depois, 75% durante 9 meses. E porquê 9 meses? Porque é o que vai até novembro, subsídio de férias e subsídio de Natal. E depois um mês a 100%. É assim que tem que fazer os cálculos, é assim que eles estão em termos de Orçamento de Estado. E o que é que está? O que aí está? 27,2 milhões. No máximo, a descongelamento das produções em 2019. Para 107, o número é astronómico. É só a palavra mais correta que lhe posso dizer neste momento. Quarta sombra. O raciocínio é o mesmo, eu não vou estar aqui, mas a apresentar. Naturalmente, o Ministério apresenta 96 milhões, pelos cálculos que temos, e é o que está a seguir, do mesmo processo que acabei de descrever, fizemos o mesmo cálculo, só em 2020 já não consideramos este faseamento. Em 2020 consideramos o quê? O pagamento integral em janeiro, ou seja, o incremento remuneratório integral em janeiro de 2020 para todos os docentes. O que é que nos dá? Dá-nos essa diferença, dá-nos os 53,4 milhões em 2020. Depois, vamos para a quinta sombra e passo para 2023. E porquê que eu passo para 2023? Para que não me digam porque é que eu dei o salto por 2021 e 2022, porque o mesmo princípio que também já vos foi entregue em outros momentos pela FEMPROF, o valor calculado pela FEMPROF com este princípio de cálculo era superior, porque estamos a falar de valores máximos, àquilo que o Ministério da Educação apresenta. E por isso só falamos desta de 2023, porque o valor que o Ministério nos apresenta é 86 milhões e o valor real relativamente às versões que está em 2023 é 46,8 milhões, que é o que está no slide seguinte, do mesmo princípio em termos de cálculo, para não vos estar a amassar, a explicar detalhadamente em termos dos mesmos cálculos. Pronto, estes são
as 5 primeiras sombras, entramos naquela sombra principal e que nos leva a esta questão. Então, o impacto financeiro relativamente ao descongelamento das carreiras docentes entre 2018 e 2023 são 519 milhões de euros, é isto que o Ministério da Educação diz, e o Governo diz. Não são. E não são estes 519 milhões de euros, são, na nossa perspectiva, 255,6 milhões de euros. É isto que vai custar ao Estado o descongelamento das carreiras docentes. E porquê que é este valor? Vamos então explicar. Primeiro deixem-me avançar, depois um bocadinho longe do computador e para acompanhar o processo. Está aí uma tabela onde vos apresenta os valores, e estou usando os valores da tabela com faseamento, são estes, na nossa perspectiva, os corretos. Os valores calculados segundo o princípio daquilo que nos estabeleci pela FEMPROF. E, por fim, os valores, sendo os valores máximos, os valores introduzidos pela FEMPROF, valores máximos, nós consideramos, naturalmente, se em 2021 e 2022, porque, se repararem, o Governo já nos acompanhou em 2018, em 2021 e 2022, os valores que o Ministério da Educação apresenta, ou o Governo apresenta. Considerando estes valores, isto dá um impacto financeiro de 356,4 milhões de euros. Este seria o impacto financeiro, que é muito inferior aos 519 que está apresentado pelo Governo. Mas há aqui um princípio que nós não podemos esquecer e que o Governo nunca o colocou em cima da mesa, mas acho que o devemos colocar. É que se nós considerarmos em termos médios de IRS, quando pagam os professores, estamos a falar em termos médios, porque o valor real é superior, mas em termos médios, o desconto de IRS de um professor é 24%. Se lhe acrescentar o valor que o docente paga em TSU, são mais 11%, o que significa que à cabeça ficam 35% deste valor, fica no Governo, neste caso no Estado, o que significa que naturalmente é dinheiro que fica no Estado. Porque se eu pegar neste valor, aos 356, está aí em nota de explicação dos cálculos, e lhe retirar os 100,8 milhões, que é os 35% do valor que os trabalhadores deixam no Estado, o valor a pagar dá os 255,6 milhões de euros. Este é o valor real que vamos pagar, que leva naturalmente a este gráfico final que aí está. O impacto financeiro não é 519, é 255,6, como dissemos, que significa um valor inferior de 263,4 milhões de euros, ou seja, menos de metade do valor que é apresentado pelo Governo. Distribuído por unidade de dados. Estes são os valores que temos. Alguma dúvida estou aqui para esclarecer? Se não, muito obrigado pela vossa